Boa noite. O Marcelo, ele publicou no Class, para vocês baixarem os slides. Daí vocês podem verificar que são 4 atividades ali que são propostas. Vocês vão ter que trabalhar na busca de artigos dentro de cada um dos tópicos que a gente vai abordar. Vão procurar, cada um vai ter que procurar um artigo de pesquisa etnográfica, né, abordando inovação e tecnologia, e eu vou sortear para vocês apresentarem. Quem que vai apresentar? Professora, só uma dúvida. Esses slides são os slides da aula 2 que foram publicados já na abertura da sala, né? Agora. Foram publicados agora. Tinha uma publicação da senhora desde quarta-feira. Sim, ele foi modificado, porque a aula não ficou muito dinâmica, então eu modifiquei. Ah, tá. Então lá vocês vão ver, vocês vão ter que procurar artigos dentro de cada uma dessas temáticas, para apresentar na própria sala, certo? São 4 artigos que vocês vão ter que buscar. Cada um de vocês, né? Terá um intervalo de tempo. Um é de estratégia etnográfica, outra de teoria fundamentada em dados, outro artigo de estudo de caso e outro de pesquisação. Então, se vocês quiserem, podem ir buscando no Google Scholar, né? Daí eu vou fazer o sorteio de 5 pessoas para apresentar isso para os colegas. Tudo bem? Sim. Professora, boa noite. Só como uma sugestão, por favor, coloque os tipos de pesquisa no chat para a gente se guiar um pouco. Só Tudo como bem. sugestão. Tudo bem. Obrigado. Já vai aí. Uma delas é a estratégia etnográfica, a outra é a estratégia de teoria fundamentada, só um pouquinho, que eu já coloco. Conseguiram ver? Perfeito, Sim, professora, obrigado. Tudo certo. Gente, isso não é para entregar, tá? É para apresentação em aula. Marcelo, já está disponível a chamada? Sim, vou encaminhar o link para eles aqui. Tudo bem, então. Só peço que não encaminhe o link no grupo do WhatsApp, por gentileza, porque aí quem não está na aula pode passar a responder a chamada. Então a gente mantém no chat aqui, quem não conseguir acessar pode falar comigo ou com a Ju, que a gente dá um jeito daí. Perfeito. Agora, então, eu acredito que a gente possa começar, né? Então, todos estão vendo? Estão vendo hoje? Então, boa noite. Sejam bem-vindos. E dando continuidade ao início da pesquisa qualitativa que a gente começou ontem, a gente hoje vai falar especificamente de alguns tipos de pesquisa qualitativa. Existem outros, mas esses são os principais. Então, como isso foi proposto no plano de ensino, a gente está seguindo o plano de ensino, certo? Voltando aqui, desculpe que antes não estava mostrando, vocês podem falar, se interromper, e eu vou parar de falar para e a gente retoma, tá? Então, a gente está falando da abordagem qualitativa, a pesquisa. Então, voltando desde ontem. Ontem a gente estava falando sobre o método científico, quais são os passos do método científico. E dentro do método científico existem os passos, e dentro dos passos existem as metodologias. As metodologias da pesquisa podem ser qualitativas ou quantitativas ou mistas.
Inclusive, ontem, vários colegas comentaram que as pesquisas, tanto quali quanto quant, são complementares. Eu concordo e eu acho que isso é bem importante, certo? Então, agora a gente vai falar de algumas estratégias dentro da abordagem qualitativa, que seria a estratégia etnográfica, a teoria fundamentada em dados, o estudo de casos e a pesquisação. Dentro dessas estratégias, a gente pode usar tanto entrevistas como observação documental, como grupos focais. Entre outros, pode usar filmagens, fotos também, dependendo da estratégia que está sendo usada. Então, agora a gente vai falar sobre a pesquisa etnográfica, tá? A origem dela, os conceitos, a interpretação da cultura, onde que a gente pode usar isso, né, nas organizações, e as categorias da análise etnográfica. Depois a gente vai fazer uma atividade. Então, quando surgiu a pesquisa etnográfica? Ela surgiu com o estudo, dentro do estudo da antropologia, por esses dois antropólogos, Franz Boas e o britânico Bronisław Malinowski. Isso. E ela é usada até hoje, né? Ela começou no século XX e ela é usada hoje, até hoje, dentro, principalmente das ciências humanas, né? Mas isso não é impedimento. Eu sempre, quando falo, e principalmente, não é exclusivamente, tá? Isso é bem importante salientar, porque depois eu vou pedir para vocês procurarem um tipo de estudo etnográfico, inovação tecnológica. Vocês podem dizer que inovação tecnológica não está dentro da antropologia. Então, não tem relação com a antropologia. Então, eles foram os fundadores, né? Teve origem e foi são personagens muito importantes no desenvolvimento dessa metodologia. Ele foi Franz Boas, ele conduziu uma expedição entre os índios da costa pacífica no Canadá e dos Estados Unidos entre 1886 e 1900. E ali ele utilizou a pesquisa etnográfica para realizar a sua pesquisa, né? Então, ela pode ser utilizada dentro das várias áreas, certo? Aqui está falando das ciências políticas, do direito, da medicina, da psicologia, da educação, da administração, da própria comunicação. Então, ela é bastante amplo o uso dessa técnica, né, dessa abordagem qualitativa. Inclusive, alguns de vocês devem ter utilizado ela no seu trabalho de conclusão de curso. E o objetivo da pesquisa é aprender o ponto de vista dos nativos, seu relacionamento com a vida, sua visão do seu mundo. O trabalho etnográfico consiste em ler nas entrelinhas, construir interpretações sempre passíveis de serem questionadas ou construídas. Então, o pesquisador tem um papel muito importante, né, eu diria assim, fundamental. Ontem até a gente eu comentei isso, que ele faz parte da pesquisa, né? Ele tem que entrar dentro do contexto que está sendo estudado, está sendo feito a coleta dos dados. Então, aqui fala assim, que conceitualmente o trabalho de campo é o coração da pesquisa etnográfica. Existe o contato intenso, então, do pesquisador com o objeto, com o cenário que está sendo investigado, e é muito importante isso, é primordial. Inclusive, depois eu coloco um vídeo para vocês assistirem,
que mostra isso. Existe a interpretação. Por que se fala da interpretação da cultura? Por exemplo, se eu vou estudar uma tribo indígena, que é o caso que o vídeo posteriormente que eu vou mostrar para vocês, ela fala, a pessoa fica, e é importante também, depois vai salientar isso, é o tempo que a pessoa fica imersa no ambiente da pesquisa. Porque ela tem que passar por toda a experiência que o grupo vive, né? A experiência, participar dos rituais, participar do sistema de alimentação, né? Nunca perdendo o foco do objeto da pesquisa, né? Ela não pode... Ela tem todo um papel de fazer parte, mas ela não pode perder o foco do que está sendo investigado. Isso também é importante, essa questão das organizações. Aqui, ó. Ele fala aqui que há um risco de uma certa banalização da etnografia quando esta é tomada como uma simples técnica de pesquisa fora do contexto disciplinar no qual surgiu e onde vem sendo exaustivamente debatida. Uma vez que a pessoa ela está imersa dentro do grupo que ela está estudando, pode haver tipo é como se fosse uma perda de identidade do que a pessoa está investigando. Então, isso é sempre salientado dentro do que a gente estuda, né, para que isso não seja perdido. Outra questão, que a pesquisa etnográfica ela pode estar junto com outras técnicas. Por exemplo, eu posso trabalhar com etnografia e ter a pesquisa quantitativa, por exemplo, para a descrição do sujeito. Tá? Mas a questão, o ponto principal se dá em torno da etnografia. É bem importante se salientar. O que são as categorias que a gente pode avaliar dentro da pesquisa etnográfica? Os participantes, porque são feitos, por exemplo, numa tribo indígena, eu posso entrevistar, por exemplo, estou estudando a cultura indígena, né? Posso investigar a cultura indígena e eu vou avaliar, por exemplo, os participantes. Eu vou fazer entrevistas, vou filmar, vou tirar fotos, e eu faço todo um levantamento de como essas pessoas se comportam através de entrevistas. Eu vou fazer uma análise também dos objetos e como esses objetos, por exemplo, que tipo de dança é dentro dessa tribo indígena, que tipo de alimento que eles utilizam. Eu posso investigar também as pessoas brancas que têm contato com essa cultura, porque isso faz parte do ambiente. E assim eu vou conseguindo avançar da pesquisa. Aonde que acontece, onde que é o local, isso é bem importante destacar. Como que se dá essas reuniões, por exemplo, aonde que elas acontecem, as reuniões, por exemplo, os indígenas, que tipo de eventos que acontecem dentro da tribo. Aqui fala de reuniões, mas na verdade se refere a isso, é o contexto que aquele objeto está sendo estudado. Essa questão das falas, elas são bem importantes, elas são, como é que eu vou dizer, quando a gente transcreve a fala, que ela é gravada, a gente grava ou escreve, mas é muito importante gravar, porque você consegue por exemplo, quando você está fazendo uma pergunta a respeito, sei lá, da família, e ela se emociona, você vai ter que transcrever aquela emoção,
e uma vez transcrever, sei lá, se a pessoa chorou, por quanto tempo chorou, que tipo de tudo isso é analisado, tá? E é muito importante depois para quando isso for transcrito para fazer parte da documentação. Então, é isso aqui. E agora eu vou colocar para vocês um vídeo do YouTube que fala sobre a pesquisa etnográfica para ficar mais claro, tá? Só um pouquinho, Marcela, eu vou ver se eu consigo, se consegue passar, tá? Se eu consigo compartilhar. Estão conseguindo ver? Sim. Estão conseguindo? Sim. Tá. Professora, só uma observação. O vídeo a gente consegue ver, mas som dele não. Acho que dá para encaminhar o link aqui, aí cada um dá um tempo para todos verem o vídeo e depois retorna com os comentários, uma sugestão. Pode ser. Pode ser. Eu não tinha me dado conta porque o microfone do meu computador não funciona, por isso que eu uso esse aqui eu tô aqui. É por isso. Espera aí que eu vou colocar aqui no Meet. Eu coloco aqui para vocês verem. Vocês assistam. Porque às vezes fica só na teoria. Aqui o vídeo do YouTube. Vocês conseguem abrir ali para assistir? Sim. Então eu vou até às 19h40. Não. O vídeo é bem curtinho. Então daqui 5 minutos vocês me dão um retorno. Pode ser? Daí eu já na sequência tem outro vídeo que eu coloco aqui, vocês podem assistir também. Daí sim. Então vamos marcar 19h40. 19h40 a gente volta. Daí a gente faz a atividade. Certo? Ok? Sim. Professora, tá me ouvindo? Professora, uma dúvida. Eu gostaria de pedir se a senhora pode dar um exemplo de pesquisa etnográfica nesse sentido de inovação e tecnologia. Eu não entendi muito bem nesse sentido, sabe? Utilizando essa estratégia da etnografia. Por exemplo, vocês podem até dentro de uma organização que utilizou uma ferramenta para avaliar por exemplo, como é que eu vou dizer? Vamos pensar em outra forma, não só uma ferramenta. Tendo a base de... Deixa eu pensar aqui. Alguém consegue me ajudar? Que é da área de inovação?
de TI? Professora, eu achei um artigo, não sei se poderia ser e se encaixar ali, que eu também tive a mesma dúvida do colega, mas os desafios do pesquisador etnográfico no ambiente digital. Acho que ele envolve a pesquisa etnográfica diante da tecnologia, que no resumo ainda fala com base relacionada à forma como as pessoas convivem, etc. Eu acredito que possa ser, pode ser. Eu podia, por exemplo, também, eu vou colocar o exemplo do Parque Tecnológico Itaipu, né, que está lá na hidroelétrica. Vocês poderiam fazer uma etnografia lá dentro e analisar como se dão as relações sociais entre os núcleos de inovação, né, como é que se comunica uma parte com outra, a interação com as empresas, universidades, etc., né. Acho que é mais essa presença empírica na realidade, né. Esse exemplo que o Carlos falou está correto também. Eu encontrei, professora, uma pesquisa com os índios amazônicos para desenvolvimento de novos fármacos. Mas eu acho que daí daí não é etnográfico, é um outro tipo de delineamento. Professora? Quem que falou dos índios? Eu, professora, Joelson. Joelson, essa pesquisa aí, se tu observar lá, tem algum microfone com música ligado, gente. O título da pesquisa é a seguinte, professora: as pesquisas etnodirigidas na descoberta de novos fármacos de interesse médico e farmacêutico. Então, esse aí não é. Posso falar, professor? Eu tenho um exemplo. Eu tenho um exemplo. Pode. Mas se o amigo quer falar antes. Pode falar. Gil, eu achei um artigo que ele é o processo de inovação sob o enfoque institucionalista. É um estudo etnográfico na gestão de facilidades de uma montadora do estado de São Paulo. Então, ele coloca ali uma nova ferramenta de gestão dentro de uma montadora, fazendo um estudo dentro do perfil dos funcionários, né? A aplicação dessa ferramenta de gestão. Então, ali é outro exemplo, tá correto. Tudo isso que vocês estão falando, com exceção do que o Joelson falou lá, que aquela é uma outra metodologia que não se enquadra aqui. Eu também achei, professor, uma aplicação da etnografia em fábrica de software. Eles fizeram entrevistas com os engenheiros que aplicaram essa perspectiva. Também pode ser. O que vocês conseguem identificar disso que a gente trabalhou até agora? Aí, levando em consideração essa questão dos participantes da pesquisa e do espaço e tempo. Que isso tem que ficar bem caracterizado, né, dentro da pesquisa etnográfica. A entrevista e também a documentação, né? Eu acho que isso também pode entrar na etnográfica, né? Sim, sim. Não, isso também é colocado dentro. Então, todos esses exemplos, com exceção do que o Joelson falou, todos esses outros exemplos, eles são exemplos de pesquisa etnográfica e é voltado para a área de tecnologia. É importante porque a gente pensa que às vezes a gente tem uma visão meio fechada, no sentido de que uma determinada temática é mais relacionada, por exemplo, a pesquisa quantitativa, eu consigo só trabalhar dentro das áreas de engenharia. Isso, na verdade, não acontece, tá? Então, é bem importante que isso fique claro. Eu vou... Professora, pelo título que acho que é Joelson, por que não é? Porque pelo título parece ser uma pesquisa etnográfica, eu não, né? Assim, pelo título, só que eu não cheguei a ler o artigo, né?
Então, ele pode tentar apresentar. É porque, como pelo o título que os outros estão falando, tem a ver, entendeu? Eu teria que ler mais profundamente o artigo para te dizer, mas eu acho que não é, entendeu? Professora, Sim, é que só uma contribuição com relação ao artigo do Joelson. Eu também acredito que não é pesquisa etnográfica, porque um dos pressupostos da pesquisa etnográfica é justamente a não intervenção do pesquisador no meio pesquisado. Então, se está desenvolvendo um novo fármaco não utilizado pelaquela comunidade indígena, aí não é pesquisa etnográfica. Obrigada pela contribuição. Faz sentido o que tu está falando. Joelson quer disponibilizar o artigo para a gente ver? Sim, professora, já posto aí. Professora, tem uma dúvida. Pode falar. O pesquisador, ele pode interferir no trabalho final sobre o tema estudado ou não? Interferir no sentido assim, ó, ele vai participar de toda a coleta de dados, entendeu? Mas Sim. Em que sentido que tu quer dizer interferir? No sentido assim, ele vai perguntar, vai fazer uma entrevista para a pessoa, ele vai documentar isso no trabalho, certo? Sim. Mas ele não pode interferir na vida da pessoa, um exemplo, no caso, fica um ano lá com as pessoas. Sim. Ele não vai interferir no cotidiano dessas pessoas? Não deveria, né? Uhum. Não deveria. Ele tem que ser o mais neutro possível. Isso aí, o mais neutro possível. Entendi. Beleza, obrigado. Até tem que... Por licença, professora. Pode falar. Eu acho, professora. Uma dúvida. Com relação àquela abordagem que a senhora fez ontem sobre o comitê de ética, qual seria o procedimento? Uma vez que, como o colega anterior falou, pode existir vieses, a pessoa se envolver emocionalmente, enfim, interferir naquela comunidade. Como é que isso é analisado, se passa pelo comitê de ética ou não? Deve ou não? Deve passar, com certeza. Toda pesquisa como eu falei ontem, toda pesquisa que envolve tanto animais como seres humanos devem passar pelo comitê de ética. E uma vez que ele vai usar entrevista, né? Independente da intervenção. Independente do quê? Pode ver. Da intervenção que ele vai fazer. Independente da intervenção. Se o objeto for o... perfeito. Desculpa. Desculpe que tem um delay aí, tá? Para mim aqui. Não, tudo bem. O que tu falou por último, desculpe. Independente de ter o quê? Da característica da pesquisa, se vai haver um contato, a intervenção direta ou não. Nesse caso é só observação, né? Ele não faz perguntas, ele só observa. Não, ele faz perguntas também. Dentro da pesquisa etnográfica, tu pode fazer entrevistas. Pode fazer entrevistas, sim. Perfeito. Tá? Então, perfeito. Entrevistas, fazer fotografias, filmagens sobre o ambiente, para depois poder tornar aquilo mais fidedigno quando for mostrar a pesquisa, pode ser feito. Mas as evidências. Conseguir. Perfeito. Tá? É que existem, na verdade, dois tipos, né, de pesquisa etnográfica. Aquela em que o pesquisador fica como mero observador, na qual ele não interfere em nada, somente faz as anotações. E tem chamado também a pesquisação, na qual ele se torna um daqueles atores do objeto que está sendo estudado. Por exemplo, uma pessoa que vai fazer... Tem um exemplo lá do caso lá do policial, né? A pessoa, ela age como policial dentro daquele período de tempo para ela poder fazer as observações dela. Mas é claro que nunca ela pode
interferir nem nada, ela vai ser observador, porque senão, se ela colocar o ponto de vista dela, ela vai acabar comprometendo a pesquisa. A isenção é o que é de mais importante nisso. Né? Muito obrigado. Obrigado, Gil. Obrigado, professora. Obrigada eu. Então, a gente tem até... Todo mundo buscou os artigos? Sim. Conseguiram achar? Ficaram em dúvida? Não? Professora, fala. com licença. Sim. Pode falar. Encontrei um artigo ali que fala sobre uma situação social de pescadores, 2 comunidades de pescadores no Rio Grande do Norte. Falando da vulnerabilidade deles, numa questão social. Quando você vai lendo lá embaixo na metodologia, o que fala? Caracterizado ali como um estudo etnográfico. Então tá. Então vocês conseguem, é bem importante conseguir, só que ali, na verdade, não está envolvendo tecnologia, né? É isso que eu estou pedindo para vocês procurarem artigos que envolvam etnografia. Diz de uso. De uso, cortou. Sim, professora, tem o uso da tecnologia ali. Tem uso, então tá. Porque às vezes, assim, é bem importante que vocês tenham essa experiência de busca dos artigos, porque às vezes a gente fala e fica algo muito vago. Isso acontece muito quando a gente está explicando Sim. metodologia de pesquisa, que a pessoa não tem, ela não tem a experiência de buscar isso e não consegue identificar os elementos. Então, por isso que eu tentei fazer a aula um pouco diferente hoje de ontem. Sim. Certo? Então, se todo mundo conseguiu achar, assim, eu posso sortear aqui, eu numerei vocês de 1 a 60 para explicar. Posso sortear? Vou chamar pelo nome aqui. Tudo então, bem. Isabelle Córdova. Está por aí? Não está. Vamos lá. Otávio Correia. Aqui, professor. Sim, estou. Não está? Sim. Está. Tentei ali no chat se era mais ou menos isso, até porque eu devo confessar que estou meio perdido, passei offline o dia todo. Mas, assim, a pesquisa que eu acabei de encontrar aqui é sobre design thinking de inovação em indústrias. E aqui ele fala, né, que é a ideia de você se colocar como o consumidor, né? Ele coloca ali para quem é o produto, as necessidades e hábitos que devem ser identificados com a utilização desse produto e uma forma de pensar não apenas a produção, né? E aqui coloca, se me permite, ele, em verdes, essas questões são resumidas em uma só sentença. Qual é a solução que os meus clientes precisam? Para ajudar os designers, têm desenvolvido uma série de ferramentas etnográficas. A etnografia, em sua forma mais básica, é a forma de observar as pessoas, como elas se comportam no seu dia a dia. E a partir daí, ele vai desenvolver outro trabalho. Devo confessar que não deu para mim ler todo, mas, assim, em um primeiro momento, é exatamente isso. E aí ele apresenta até mesmo outras ferramentas, né? Que aí, me perdoem, eu desconheço. Acho que é a luta. Hã? Você vai conseguir ver melhor. A gente pode esperar até... Será que tu consegue
que pouco espaço de tempo no sentido de vocês procurarem. Mas 30 minutos normalmente a gente consegue, né? Dentro dos temas que a gente tem mais domínio, a gente consegue. Alguém consegue ajudar ele? Tem domínio do assunto? Perdão, eu não sei se eu fui claro. Se surgiu alguma dúvida, pode me questionar. Eu sempre brinco que eu sou da base. Está publicado ali o artigo, dá para dar uma olhada. Então, observem lá o artigo. Tem o link ali no chat? Professora, boa noite. Só uma sugestão Boa também. noite. Eu acho que alguns colegas vão ter mais familiaridades com determinados tipos e outros vão desconhecer outros tipos. Eu acho que a completude dos tipos que a catedrática expôs aqui, eu acho que ninguém vai ter pleno domínio. Eu acho que alguns vão ser mais familiares, outros não. O que eu percebo, assim, que talvez, assim, os colegas que são mais familiarizados com o tema de levantamento etnográfico, podem nos colocar aqui alguns exemplos no chat, que eu acho que isso vai induzir os colegas como eu, por exemplo, que estão um pouco com mais dúvida, a terem uma visão mais clara, através de exemplos palpáveis. Eu acho que essa escolha do sorteio, às vezes, não pega os melhores exemplos. E, então, assim, é só uma sugestão sobre a dinâmica. Não, pode ser, não tem problema. O objetivo é assim, eu aceito as sugestões de vocês, e vocês podem trazer. Quem é que já trabalhou com pesquisa etnográfica do grupo? Professora, eu acabei de compartilhar. Professora, eu nunca trabalhei efetivamente com a pesquisa, mas eu já estudei um pouco da pesquisa etnográfica, até porque minha área é das ciências sociais. Sim. O artigo que eu encontrei aqui foi um artigo, o título do artigo é Desafios e Práticas da Engenharia de Requisito no Contexto de Fábricas de Software como foco na documentação e gestão do conhecimento. Então, o artigo, o objeto de pesquisa dele é a dificuldade na elaboração de documentação de requisitos e a gestão do conhecimento entre os engenheiros de uma fábrica de software. Aí, nesse contexto, o pesquisador ele foi lá na fábrica de software para fazer uma observação participante, ele se inseriu lá no dia a dia de trabalho desses engenheiros, com o foco de estabelecer relações com os engenheiros. E, através dessa convivência, dessa pesquisa de campo, foi possível, né, que eles fizessem experimentações e percebessem a diferença, as dificuldades que essa equipe de engenheiros tinha para documentar o conhecimento que era gerado ali e produzir a documentação necessária. Porque o foco da pesquisa etnográfica não é no resultado. Um colega ali até perguntou, mas ele vai interferir, ele vai influenciar. Não, o foco da pesquisa etnográfica é no processo, é entender quais são as dificuldades, quais são as características. Então, para isso, o pesquisador vai utilizar todos os meios possíveis, né? Ele vai fazer as entrevistas, vai conversar com as pessoas, vai lá ver qual que é o caminho, o software, o que ele acessa, o que ele tem que fazer de documentação para registrar o conhecimento, no caso desse artigo que eu localizei, e para que ele vá fazer uma imersão no cotidiano dessas pessoas. E só com a imersão do cotidiano das pessoas é que ele vai ter a percepção do ponto de vista dessas pessoas, né? Por que aquele problema, né, o problema de pesquisa desencadeia o resultado, né? Mas o foco não é mudar o resultado, o foco é perceber como que é o modo de viver daquele grupo. E até por isso que a pesquisa etnográfica sempre se dá em grupos, né? Nunca com indivíduo, mas sempre em grupos. Acho que eram essas. Isso. Ficou bem explicado. O colega conseguiu entender através do exemplo?
Os colegas, na verdade, né? Vocês conseguiram? Bem claro. Ficou claro? Sim, creio que sim. Da minha parte, sim, aprimorou o conhecimento. Tem alguém mais, então, em vez de usar o sorteio, que queira falar o É que eu acho artigo que que gestão achou do conhecimento é bem mais complexo, se trata dentro do... Eu quero falar o artigo que eu achei meio interessante. Ele foi um trabalho feito na França para fazer etnografia com agentes não humanos, ou seja, máquinas que trabalham na área da saúde atendendo pacientes, né? Então, a etnografia, o pesquisador ficou 4 meses morando nos hospitais, em diversos hospitais, para entender quais eram as principais dificuldades que a máquina ela tinha para interagir com as pessoas, né? Seja a questão da linguagem, seja a questão do medo das pessoas da máquina. Então, acho que isso é uma inovação, né, do ponto de vista teórico. Há poucos estudos que trabalham com agentes não humanos. Há uma teoria sociológica chamada teoria do ator em rede, que é uma das primeiras que incorpora a possibilidade de que agentes não humanos interajam com a gente, né, com nós na sociedade. Então, aí podemos ver como o trabalho do pesquisador etnógrafo de alguma forma, aprender todos os detalhes do cotidiano, da rotina dos agentes estudados, né? Quais são os hábitos, né? Tem um sociólogo chamado Pierre Bourdieu, que é francês também, que falava disso, do hábitos, né? Aquelas determinações que marcam o costume das pessoas, né? Por que as pessoas se comportam de determinada maneira, né? Então, acredito que isso é o espírito da etnografia. A diferença de um estudo quantitativo, por exemplo, que ele procura uma resposta estatística mais certa, mais aproximada, a etnografia ela se preocupa mais por aprender detalhes, né, especificidades do fenômeno. Então, grosso modo, é isso. Muito bem colocado. Essa questão é porque essa última explicação fica mais, para quem é da área da saúde, fica mais claro e consegue, como eu sou da área da saúde, entende? E eu acredito que isso seja para cada uma das áreas que vocês fazem parte, né? Alguém da área de outra área quer falar sobre o artigo que foi encontrado? Professora, me ouve? Sim. Boa noite, pessoal. Boa noite. Eu sou da área da economia e encontrei um artigo bem interessante que foi publicado numa revista chamada Revista de Administração Contemporânea, agora em 2019 ainda, e o tema do artigo é Inovação e Difusão de Tecnologia na Agricultura de Amazônia. A minha pesquisa, a princípio, estava focada na população ribeirinha, entendendo como uma etnia, e encontrei esse artigo bem interessante, que o objetivo dele é basicamente investigar a inovação e a difusão de tecnologias no contexto da agricultura em áreas de várzea do interior do estado. Cortou. Vocês estão ouvindo? Continua dizendo que através de uma pesquisa... Oi? Oi, havia cortado, por isso que... Oi, vocês me ouvem? Agora sim. Cortou a parte final da frase que você estava falando. Estão me ouvindo? Agora sim. Uhum. Agora não.
Acho que caiu a Eu não conexão. estou Ele ouvindo tá nada. Eu também não. Alguém mais tem algum exemplo para dar? Professor, eu só queria tirar uma dúvida, tá ouvindo? Tá, eu achei um artigo que é os desafios do pesquisador etnográfico. Então, o pessoal dando exemplo, falando da pesquisa etnográfica, até o último exemplo que o colega citou da área da saúde, eu também sou da área da saúde, a pessoa foi morar lá no hospital, enfim, foi conviver. E aqui ele fala do desafio do pesquisador etnográfico no ambiente digital. Então, ele até cita que o pesquisador pode usar de Skype, de entrevistas por e-mails, de abordagens por e-mails, de Facebook, conviver com a população que ele vai pesquisar de maneira no mundo virtual, no mundo online que ele cita aqui. Então, quer dizer, eu consigo fazer uma pesquisa etnográfica, então, porque pelo exemplo do colega, eu só consigo pensar, eu in loco, vivenciar aquela situação da população. Já esse artigo que retrata o desafio do pesquisador de modo online, então ele aborda que ele pode usar do WhatsApp, do Skype, de e-mail para fazer esse contato com a população pesquisada. Então é isso mesmo, ele pode se usar também do mundo digital para construir essa pesquisa. Eu acredito que sim, mas depende do objetivo da tua pesquisa. Porque que acontece? Eles frisam nos vários estudos que você deve participar do ambiente fisicamente, que você deve participar do estudo, entendeu? Que você vá ao ambiente que você está investigando. Você pode usar isso como um instrumento, mas isso eu acho que seria tipo uma variação. Não é que isso não possa, só que quando você vai para uma banca e você colocou que isso foi o teu método, a tua metodologia de pesquisa, eles vão questionar, né? A banca faz isso. Eles vão dizer como você pode ter usado também isso como um instrumento, mas essa não vai ser a principal forma de acompanhamento. Vocês podem não concordar, mas eu penso isso. Alguém tem alguma sugestão? Eu gostaria de pegar o link do colega, professor. Sim. Acabei de compartilhar no chat. Pode perfeito. falar, seguindo o raciocínio dele, seguindo o raciocínio dele, sim. Eu participo de um grupo na Associação Comercial. E é um pessoal que começou com a tecnologia da informação. Então, digamos que seja uma tribo, né, professor? Só porque a gente está falando de etnografia. Todos ali têm o mesmo objetivo que os reúnem. E o outro colega falou da gestão do conhecimento, e dentro da gestão do conhecimento, algo é subordinado a ela que vem as comunidades de prática. E as comunidades de prática são um exemplo desse estudo virtual, onde entra a etnografia, porque todos trocam mensagens entre si. Um veículo desse que a gente está usando, como o Meeting e também o WhatsApp, quando todos interagem por aquele veículo, por aquela ferramenta digital, é possível sim fazer um estudo etnográfico. E até me deu a ideia aqui de eu fazer algum, né? Porque eu participo do grupo. Essas ações são constantes lá. Só para frisar aí o raciocínio do nosso colega, que foi muito bem colocado. Então, ele está colocando aí, é porque assim, ó, como existem assim, ó, quando uma metodologia ela foi criada há muito tempo atrás, né? Há muito tempo, sei lá,
assim, e quando não havia esse tipo de comunicação, vocês entendem? Por isso que eu acredito que cada vez mais vai haver essas adaptações, e como o Jorge colocou, Sim. ele pode fazer essa pesquisa etnográfica baseado nisso, entendeu? Tá? Mas isso seria uma variação, né? Você pode colocar, por exemplo, quando você for para sua banca, dizendo que as comunicações entre as pessoas, ela não acontece mais de uma forma online, digamos assim, de uma forma presencial, que elas acontecem muito mais de uma forma virtual e cada vez mais vai acontecer isso. Então, esse instrumento vai cada vez mais ser utilizado. Certo? Acho que através dos exemplos fica mais claro a teoria que a gente coloca, né? Fica muito vago. Então, agora a gente vai para o outro objeto de estudo, que é a teoria fundamentada. Essa é um pouco mais complicada. Mas a gente vai tentar procurar exemplos, vocês vão trazer exemplos no mesmo sistema para a gente discutir, certo? Todos estão vendo, então? Sim. Sim. Então, aqui está a teoria fundamentada em dados. O que é a teoria, exemplo de aplicação e as características, certo? Quando é que ela foi criada? Ela foi desenvolvida em 1960 pelos sociólogos Glaser e Strauss. Sendo que o Glaser, ele vinha da Universidade de Colômbia, trabalhava com a pesquisa quantitativa, e o Strauss veio da Universidade de Chicago, que trabalhava com a pesquisa qualitativa, e ela foi desenvolvida a partir, né, de 1960, quando eles fizeram essa proposição desse tipo de pesquisa. Então, o que é a pesquisa fundamentada em dados? Ela preocupa-se em gerar ou descobrir uma teoria com alto poder explicativo. Ser capaz de explicar como e por que ocorrem diferentes formas de comportamento e como essas formas se modificam ao longo do tempo. É bastante usado dentro da enfermagem, tá? Os dados revelam o comportamento dos indivíduos em face a uma situação específica. Então, o que você usa dentro de pesquisa? Você vai usar principalmente entrevistas e documentos, mas principalmente entrevistas. Então, os dados, eles não devem ser entendidos como representação de uma realidade objetiva, externa ao sujeito. Elas são uma reconstrução de experiências. Então, aqui, o que se usa? A elaboração de um diário de campo, tem um roteiro de pesquisa adaptado conforme os dados aparecem, a entrevista, e ela é usada com o intuito de orientação do que você quer avaliar. Então, aqui é um exemplo de que foi usado esse tipo de análise qualitativa. Vou passar para vocês o link dessa pesquisa e vocês vão baixar o artigo ali, tá? Para vocês terem como exemplo. Depois a gente vai conversar sobre ele. Alguém de vocês já leu um artigo que utilizou essa metodologia? Professora, boa noite. Eu confesso que dos tipos listados pela catedrática, esse é o tipo mais desconhecido para mim. Confesso que é uma teoria bem interessante, mas assim, eu não sei se na minha área ela seria muito aplicável, assim, porque, enfim, talvez por compreensão. Eu trabalho na área de tecnologia da informação. Eu não sei se seria assim aplicável, porque é muito de experiência do usuário. Eu acho que talvez a parte de design de interfaces, de acessibilidade, eu acho que seria a seara mais aplicável, assim, porque o foco é muito na experiência, não é no dado objetivo.
e a gente da tecnologia vai muito no número em si, que às vezes o número é frio em relação à realidade. Então, assim, é só uma mera contribuição, mas, enfim, foi a dificuldade que eu encontrei para a aplicação dessa teoria na minha realidade profissional mesmo. Não, talvez haja, e às vezes a gente, o fato da gente nunca ter ouvido falar daquele tipo de pesquisa, fica mais difícil de você conseguir enquadrar a sua realidade. Mas depois você vai, mas geralmente dentro da área de inovação, é mais difícil realmente encontrar a pesquisa qualitativa de uma maneira geral. Tá? Geralmente é usado pesquisa quantitativa. Pelo menos essa é a experiência que eu tenho. Talvez vocês vejam, mas é essa experiência que eu tenho de ministrar a disciplina dentro de metodologia de pesquisa, certo? Vocês conseguiram baixar o artigo? Eu quero que vocês leiam e me digam o que vocês entendem. Já posso perguntar, professora? Uma questão de terminologia, professor. A pesquisa fundamentada em dados e a pesquisa com análise de dados. Enfim, a pesquisa ela vai se basear em dados primários e dados secundários para explicar uma determinada problemática. Então, eu não consegui diferenciar a fundamentada em dados com qualquer outro tipo de pesquisa que vai usar dados ou primários ou secundários para um determinado resultado. Percebi que na fundamentada em dados ele apenas utiliza uma quantificação já feita e menciona ela. Então, ele fica muito perto também da quantitativa. Então, são essas minhas dúvidas. Não, assim, Joelson, essa pesquisa fundamentada em dados é uma pesquisa qualitativa. Aqui você está falando de dados primários e secundários, análises primárias e secundárias, é uma pesquisa quantitativa. Será, professor, uma vez que um livro pode se considerar como um dado secundário ou um dado primário? Sim, na verdade, essa é a teoria que tu... entendi. Sim. O que a base dessa fundamentada em dados é a análise de entrevistas das pessoas. Ok. Tá? Eles fazem o que, como ali tá descrito, por isso que eu trouxe para vocês verem, não ia adiantar eu ficar explicando aqui, porque é muito mais fácil vocês buscarem e lerem o artigo e ver como que é feito ali. A pessoa vai, faz a entrevista com as pessoas, do jeito que está descrito ali, tá? Aqui, ó. Está descrito aqui, ó. Aqui, ó. Ó, as informações foram gravadas, transcritas, e cada grupo foi convertido numa unidade textual. Tá? Basicamente, ela tem que ser, é feito entrevistas com as pessoas a respeito daquele assunto, e depois essas entrevistas, elas são transcritas, elas são escritas, elas primeiro são gravadas e depois transcritas, e a partir dessa transcrição é feita a análise desse conteúdo, que vai sendo categorizado. Professora? Fale. Com licença. Pode falar. A impressão minha, me perdoem os colegas da área das ciências sociais, mas eu percebo traços da pesquisa etnográfica e alguns viés, alguns traços, pelo menos na metodologia. Não sei se eu estou errado, pelo menos nessa parte de coleta de dados.
Eu não sei quem, eu acho que não tem, não. Para mim fica bem claro a diferença, entendeu? Aí você vai trabalhar sobre um assunto específico. Lá você tem todo um histórico, uma abordagem de como que isso é... Como é que eu vou dizer? Eu queria contribuir um pouco, que eu fiz uma pesquisa dessa em 2013. Que utilizou essa metodologia. Na verdade, a gente utilizou a metodologia de coleta de dados fechados, primeiro, a gente usou os dois, né? Na verdade, foram 3 metodologias. O protocolo de coleta de dados, para avaliar, a gente foi realizar em colégios aqui da região de Londrina, no Paraná. Então, foi feito primeiro a coleta de dados fechados, que era para avaliar de forma quantitativa a escala de síndrome de burnout, enfim, toda essa parte no diagnóstico fechado. E depois, na segunda fase, a gente entrou com um grupo focal. Então, é aí que eu acho que é a diferença da abordagem primeira que a gente viu. Então, a gente atuou em 9 colégios, a gente tinha um roteiro, a gente usou igualmente o roteiro em todos os 9 colégios, a gente reuniu ali diversos setores do colégio, ou seja, para avaliar a relação entre o educador, aluno e instituição. Então, a gente pegou o membro de serviços gerais, da pedagogia, docência, enfim, e fizemos esse grupo focal nos 9 colégios. E daí a gente fez como está descrito ali no artigo que a professora mandou. A gente transcreveu isso, né? Então, a gente textuou isso, para daí gerar uma discussão de um resultado. E a terceira abordagem foi consulta de enfermagem. Então, assim, diante dos resultados dessas coletas, a gente pôde atuar de forma distinta em cada colégio. Então, um colégio a gente viu que era, o pessoal, a gente tinha que implementar mais questões relacionadas à saúde física, questão de sedentarismo, etc. Mas isso tudo no grupo focal, eu achei interessante porque a gente gravou todas as entrevistas. É muito difícil transcrever essas entrevistas e textuar elas, mas foi uma experiência, assim, gigantesca. Eu acho que está aí a diferença da outra abordagem do primeiro artigo, que a gente tem um roteiro, acho que é aí que está o X, né? Tem um roteiro, todas as questões, então o mesmo roteiro a gente usou em todos os colégios. Atos, você vê que ali, na situação do Alisson, ele não faz avaliação do ambiente, entendeu? Ele não foi isso que foi avaliado. Ali ficou bem claro que ele foi lá fazer as entrevistas, né? E que existia como é que eu vou dizer, uma sequência que deveria ser seguida, perguntas que deveriam ser avaliadas, né? Assim, sei lá, do ambiente, como que é o ambiente, etc. E só a última questão que tu fala, eu não sei se vocês criaram novos conceitos em cima do que foi avaliado dos grupos focais. Alisson. Então, professora, a gente entrou, essa foi a segunda fase, o grupo de foco, a gente transcreveu isso, e baseado nas transcrições e também no primeiro, na abordagem quantitativa que teve do protocolo de diagnóstico, a gente implementou ações no colégio. Então, assim, basicamente, resumindo o nosso trabalho ali, no grupo de foco, que era para visualizar a questão das relações entre educador, aluno e instituição, o que mais a gente pôde observar foi que quanto menos a família é presente no ambiente escolar, mais problema o aluno tem com a instituição, com os funcionários da instituição, e o educador que está na sala com o aluno tem mais problema com ele. Então, assim, na transcrição houve isso. A gente até citou a questão, houve diálogos emocionais, né, que professores de estresse gigantesco ali, com síndrome de burnout já clássica, instalada, que a gente viu depois.
mas a gente não colocou muito as emoções, igual eu creio que na etnografia a gente tem que colocar, como foi visto no vídeo lá, a percepção do corpo também, né, e das emoções. Mas a gente só transcreveu isso, que foi muito tempo para transcrever, era um grupo de 8, 9 pessoas cada grupo, e transcrever isso para gerar um resultado. Foi um trabalho muito legal. E eu acho que o que você sugere ali entra lá no último, na última metodologia que a gente vai avaliar, que é pesquisação. Porque vocês fizeram todo o levantamento do problema e tiveram uma intervenção. Exatamente, essa foi a proposta do programa. Então esse é isso que você está descrevendo, entra dentro de pesquisação, que é a última que a gente vai avaliar, vai discutir aqui. O que vocês conseguiram entender através do artigo, essa questão da pesquisa fundamentada? Para mim ficou mais claro aqui, e agradeço a senhora e o Alisson, tá? Obrigado, Alisson. Por nada. Sempre as ordens, eu acho que esse é o objetivo, vocês podem ter dúvidas e a gente vai discutindo. Alguém mais achou? Boa noite, professora. Boa noite. Então, eu encontrei um artigo bem interessante, até na área de tecnologia, que é a minha área também, que é entendimento sobre sistemas legados à luz da teoria fundamentada em dados. Nessa pesquisa foi encontrado vários artigos que relacionados com o mesmo tema e qual foi as etapas, a evolução que esses artigos trouxeram para o assunto. Então, trouxe quais problemas foram encontrados, quais foram a maioria dos problemas, quais as características, a evolução que teve nos sistemas legados através desses artigos, num período de tempo. Então, eu achei bem interessante porque é uma metodologia que é pouco utilizada na nossa área e também a partir de documentos, usar só documentos para teoria fundamentada de dados. Eu achei um artigo bem interessante. É bem interessante, realmente. Alguém mais tem como contribuir? Que achou outro artigo que seja interessante, que usa essa metodologia? Podemos ir adiante? Então, vamos lá. Professora? Pode falar. Na teoria fundamentada, você já vai com um preconceito, digamos, com um planejamento, você já vai com um objetivo inicial, é isso? Depois você vai se desenvolvendo para gerar uma ação, uma intervenção, é isso? Grosseiramente, desculpe. Não, é assim. É assim, ó. Você conseguiu ler o artigo ali que eu mandei da área da saúde? Não, consegui sim, professora. Dei uma lida ali. Então, como você vê ali, você vai, por exemplo, assim, você vai selecionar um assunto que você quer abordar e você vai trabalhar sobre esse assunto, vai fazer entrevistas. E depois dessas entrevistas transcritas, você vai gravar, vai transcrever isso e vai fazer, digamos, uma categorização dessas respostas, como se fosse uma análise de conteúdo. Consegue entender? Sim. Então é assim. Não, consegui sim, professora. Basicamente dessa forma. E a partir dessas categorizações, você vai criar aquela tipo uma sistemática, por exemplo, como foi mostrado ali no artigo e como que está colocado aqui nesse exemplo, esquema de teoria fundamentada.
está colocando aqui o ponto central, né? Aqui são o entorno familiar protetor, o exercício de autoridade e o cumprimento das tarefas pedagógicas. Elas estão diretamente relacionadas dentro das entrevistas que foram feitas. E essas aqui, que estão em marrom, elas estão indiretamente relacionadas. Aqui, inclusive, ele coloca, como vocês podem ver, estão conseguindo ver o texto? Olha, aqui, ó, por exemplo, isso aqui são pedaços. Sim, estamos. Das entrevistas. Olha. Isso aqui são pedaços das pessoas, pedaços das entrevistas que foram transcritas. E daí ele coloca aqui em cima a ausência do entorno familiar, é como se fosse uma dessas engrenagens aqui, e coloca isso, os pedaços das entrevistas que estão referente a esse contexto. Entenderam? Ok, professor. Ele faz categorizações que estão relacionadas àquilo que está sendo... Assim, eu sempre... qualquer metodologia que vocês vão estudar, vão usar na dissertação de vocês, é importante que vocês tenham isso muito bem fundamentado, independente de ser quali ou quanti. Porque... se você usa a metodologia inadequada, a resposta que você vai achar, ela vai ser dada de forma inadequada, entendeu? A tua pergunta não vai ser respondida de acordo com a metodologia. Então, isso tem que ser muito bem trabalhado com o orientador de vocês. Não só com o orientador, né? Dentro da pesquisa e vocês. E sempre lembrando que quando vocês fazem mestrado, vocês já estão num passo à frente, né? Vocês não têm que ficar na dependência do orientador. Isso também é bem importante. Vocês têm que ter domínio, né, do que vocês estão trabalhando. Tá? O orientador, ele pode orientar, mas ele não vai fazer por vocês, porque quem vai defender para a banca são vocês, não é o orientador. Certinho? Ô, prof, Ah. quando você fala, né, que a metodologia deve ser adequada para o trabalho e ela pode interferir, né, eu acho que também vale ressaltar que o roteiro, conforme você coloca né, as perguntas quando é fechada, se você não especificar, ele pode abrir muito a sua pesquisa e você não chegar ao resultado que você queria apresentar na análise. Ah, com certeza. Entende? É todo um passo a passo, entendeu? Será que a metodologia que eu escolhi responde a pergunta que eu fiz? Será que essa metodologia é a mais adequada para responder a minha pergunta da pesquisa? Vocês têm que fazer essa pergunta. Tá? Até porque quando vocês fazem eu escrevendo a dissertação, ou a tese de vocês, isso vai ser cobrado, né? Quem vai justificar lá você na metodologia quando faz o projeto, você tem que dizer por que você usou aquela metodologia. Né? E tem que fundamentar aquilo. Eu utilizei tal estratégia porque essa estratégia é a mais adequada para a pesquisa que eu quero, para a pergunta de pesquisa que eu quero responder. Vamos mais adiante, então. Então, mais para cá, aqui, vamos lá. Vocês já ouviram falar de estratégia de estudo de caso? Nunca ouviram falar? Já. Não, sim. Já? Então, assim, sim. Então, tá. Então, vamos adiante. Assim, são desenvolvidos em apenas uma unidade, com um número muito reduzido de sujeitos. Isso é características, né? Frequentemente, o autor apenas aplica um questionário ou faz uma entrevista sem explicar por que
aquele caso aquele caso está sendo investigado, tá? Em consequência da interpretação dos dados, em consequência disso, a interpretação dos dados é superficial, ficando à margem do debate acadêmico. Em que situações que a gente faz estudo de caso? O que vocês acham? Evidenciar boas práticas, um exemplo. Evidenciar boas práticas. Em algumas doenças mais raras, você não consegue um N muito grande? Isso, doenças mais raras. Eu vejo bastante isso. Tem revistas que são dentro da área da saúde que elas só publicam estudo de caso. E são revistas de alto fator de impacto. Não são todas as revistas que publicam estudo de caso, mas tem revistas que só publicam estudos de caso. Então, análise de um caso delimitado no tempo por meio de extenso material de várias fontes de informação para fornecer uma imagem e profundidade do caso. Então, essa questão aqui, um estudo de casos, evidências são qualitativas, no entanto, podem ser incluídas quantitativas também. Então, é como se você estudasse muito com profundidade um determinado paciente, digamos, que tem uma doença muito rara. Pode ser também que eu estude, sei lá, uma escola que tem um sucesso muito grande, eu quero estudar aquela escola em específico. Também isso pode ser considerado estudo de caso, porque é algo muito peculiar, tá? O pesquisador tem liberdade. Eu acho que entra, né, a situação que estamos vivendo, né, um estudo de caso das pessoas que foram contaminadas pelo Covid, né, para ter como referência um novo trabalho, a realização da vacina, a criação da vacina. Porque, na verdade, assim, o estudo de caso, ele é mais pontual, ele não vai envolver, a menos que tu estude algo de uma pessoa ou um grupo restrito de pessoas. Quando tu envolve uma população maior, daí já não é mais estudo de caso. Professora, essa é uma das pesquisas mais utilizadas na área do direito, né? Principalmente com julgados. Você tem algum exemplo para falar? O exemplo que é mais utilizado especialmente são as questões de adoção por pais homossexuais. Até um dos casos que eu estou trabalhando agora, que é um reconhecimento de paternidade socioafetiva, em que o indivíduo ele é tratado como um filho. É o filho, né? Só não é reconhecida a paternidade legalmente falando, né? A adoção, por exemplo. Muito obrigada por colocar a tua experiência. Uma das limitações do estudo de caso aqui está como se faz um estudo de caso. Então, o estudo, o objeto de estudo, ele deve ser significativo, você deve fazer um levantamento muito completo de todos os dados a respeito daquele objeto, possuir evidência suficiente, quer dizer, do que eu quero demonstrar, e a outra questão é considerar as perspectivas alternativas e ter uma elaboração atraente, porque uma vez que você faz uma elaboração do ponto de vista acadêmico, para você conseguir publicar, você tem que justificar por que você quer mostrar aquilo e o que aquele objeto de estudo diferencia dos outros, por exemplo. Eu tenho que fazer uma descrição muito minuciosa do paciente, da patologia, e que aquilo nunca tinha sido demonstrado, por exemplo. Tá? Então,
tem o uso extensivo de múltiplas fontes de informação para fornecer detalhes em profundidade, é utilizado em entrevista, por exemplo. Isso aqui é mais na área, no caso das ciências humanas, tá? Aqui também a observação direta e a participação de participantes. Então, aqui pode ser usado, então, documentos, registro em arquivos. Então, todos esses elementos podem fazer parte do estudo de caso que você vai estar se propondo a estudar. Então, pode usar métodos qualitativos e quantitativos também quando vai fazer a entrevista. A entrevista, né, a pesquisa em si. E essa questão da flexibilidade é muito importante, porque às vezes você faz a descrição e a pessoa que está avaliando o trabalho, ela pergunta, mas a pessoa tem determinado exame sobre o caso clínico, foi feito um exame de eletro para mostrar que houve alteração do coração, ou foi feita uma biópsia para mostrar que tem comprometimento do fígado, por exemplo, ou do rim. E isso tudo tem que constar, no meu caso, eu estou dando exemplo no caso do estudo clínico, certo? Então, aqui tem também estudar a natureza do caso, o histórico, a configuração física, que, por exemplo, se a pessoa do local que esse caso está sendo estudado, e pode ter, dentro de estudo clínico, isso é mais difícil, esse informante pelos quais o caso pode ter acontecido. Essa questão número 6 aqui é um pouco mais complicada. Sobre isso, então, é importante salientar aqui, ó, é um tipo de estudo que tem que ter um aprofundamento muito grande da coleta de dados, tá? No caso, o colega falou da área do direito, aqui ele é utilizado dentro da área da administração, que não é a área que eu tenho domínio. Alguém da área de administração pode colaborar, falando se tem experiência nisso. Então, sempre a necessidade de seguir princípios epistemológicos e metodológicos, e exige a prática da pesquisa feita de uma forma ética e responsável. Todas as pesquisas que a gente faz têm que ser feitas de uma maneira ética e responsável. Então, aqui, eu peço para vocês buscarem estudo de casos dentro da área de inovação e tecnologia. Alguém já tem um estudo aí para falar, para contribuir? A Thalita falou aqui que também pode ser a evolução de um tratamento específico. Também pode ser. Eu tenho um caso de um caso clínico, a gente fez um relato que era uma doença muito rara e foi a pessoa, ela foi investigada por muito tempo, a gente fez o acompanhamento, tudo, ela, inclusive, foi necessário passar, apesar de ter a amostra de uma pessoa, passou no comitê de ética, e foi feito, assim, o comitê de ética foi bastante, como é que eu vou dizer, exigente, porque era uma pessoa, uma criança que estava sendo estudada. E quando a gente submeteu para a revista, veio várias perguntas a respeito da patologia e pedido de exames complementares para a gente conseguir mostrar que aquele caso era o primeiro a ser descrito, digamos assim, dentro daquela patologia. Vocês têm contribuições a fazer?
Quem é que achou aí estudo de caso dentro da área de tecnologia? Professor, eu achei um. Pode falar, Eduardo. O artigo trata da gestão de transferência de tecnologia na Inova, da Unicamp. Então, o objetivo do estudo era verificar como o caso de sucesso da Unicamp, né, com o processo de transferência de tecnologia, era gerenciado. Né? Então, esse estudo aqui, pelo que eu vi, pelo que o resumo está falando basicamente, foi construído através de uma pesquisa, de uma entrevista semi-estruturada, e cujos principais gestores foram entrevistados, além de ter que pegar uma complementação dos relatórios, documentos institucionais, para fazer uma relação direta com os resultados que foram apresentados no período. Enfim, além disso, né, para ter uma validação, né, desses resultados, além dessas pesquisas e da análise que foi obtido, a confrontação com uma análise documental que traz diferenciais teóricos, né, sobre as receitas de sucesso, vamos dizer assim, também tiveram que ser utilizadas para validar o experimento. Muito obrigado, Eduardo. Ela avaliou uma realidade, uma empresa, na verdade, de inovação específica. Então, tem tanto a parte de entrevistas como a parte documental, documentos, né? Foi feita uma avaliação, né? Muito obrigada. Algum outro caso? Professora, pode falar. só uma dúvida que eu tenho com relação principalmente com relação a estudo de caso, quando tratamos alguns elementos em conjunto, né? Por exemplo, eu já vi alguns artigos trabalhando como estudo de multicasos ou de casos múltiplos. Quando a gente trabalha com clusterização, seria viável tratar como estudo de caso múltiplo, estudo de caso? Qual seria o método mais eficaz para termos uma caracterização metodológica quando nós trabalhamos clusters ou arranjos de algum tipo de elemento? Eu acho que tem que fazer do jeito que tu falou aí. Porque pode ter mais que um... A experiência que eu tenho de estudo de caso, no caso, é um paciente que tinha uma determinada patologia. Daí eu fiz um screening na vida dele, desde quando ele nasceu até os 12 anos de idade. Meu paciente tinha 12 anos. Então, tinha descrito tudo, como que ele nasceu, foi uma evolução, assim. Mas tem casos que pode ser feito desse jeito aí, que você consegue ter a descrição de mais que um, entendeu? É como se fosse de um conjunto de empresas que tem aquele determinado comportamento, e daí é também caracterizado como um estudo de caso, entendeu? Entendi, professora. Me preocupa porque alguns autores falam que estudo de caso é um estudo bem aprofundado, né? Complexo, como a professora trouxe ali. Quando a gente amplia isso para mais de um indivíduo, você acaba tirando um pouco essa complexidade. Então, isso talvez pode ser um pouco não tão viável, né? Mas às vezes eles distorcem um pouquinho isso. Eu vejo muitos artigos trabalhando, atuando dessa forma, então não existe um consenso, às vezes, ali de metodologia, né? Quando a gente vai tratar delimitação de escopo ou delimitação de indivíduos da pesquisa, né? Então isso acho que é um caso bem interessante para ser tratado também. Sim, mas até ali, quando eu falo da metodologia,
há casos em que há mais que um sujeito sendo avaliado. Alguém tem mais exemplo para citar para o colega? Dentro da área da administração. Então, na verdade, eu encontrei um artigo até nesse contexto de múltiplos casos, só que eu não consegui ler ele bem a fundo para explicar bem certinho, né, o que o artigo trata. Mas o título do artigo, né, E agora o que fazer com essa tecnologia? Um estudo multicaso sobre as possibilidades de transferência de tecnologia na USP de Ribeirão Preto. Ele é um estudo, né, que vai verificar as possibilidades de transferência de tecnologia do Departamento de Física e Matemática da Faculdade de Medicina e da Faculdade de Odontologia, né, do campo da USP de Ribeirão Preto para o setor de equipamentos médicos, hospitalares e odontológicos. Então, a metodologia, ele vai falar daí que ele utilizou dados primários, em coleta através de contato telefônico, e-mail, e dados secundários, e daí ele vai explicando bem certo, só que eu não consegui terminar de ler. Mas ele fala que ele vai que é um estudo de multicasos, né? Que ele trata que ele aborda não só um departamento, só um caso. Mas vocês veem que são situações muito específicas. Ali ele está fazendo uma junção de uma situação, entendeu? É transferência de tecnologia dentro da área de engenharia para medicina. É mais ou menos isso, né? Então, ele fez uma junção de casos que estão incorporados dentro dessa situação. Isso também é considerado estudo de casos. Eu sugiro assim, ó, que vocês, por exemplo, quando vocês vão submeter o artigo para a revista que vocês escolheram submeter, vocês verifiquem se aceita aquele tipo de artigo. Certo? Se aceita estudo de caso, se aceita análise qualitativa, essas coisas. Daí, depois que vocês veem isso, vocês leiam como que é descrito o tipo de estudo que vocês estão submetendo. Vocês entendem essa é como se isso fosse necessário para até o próprio aceite da revista. Só um pouquinho. Ficou claro? Vocês têm algum exemplo mais? Desculpe aí. O meu cachorro estava coando e ele estava aqui. Professor, encontrei um artigo que fala um estudo de casos sobre o uso de gamificação e da realidade virtual na educação profissional. Então, eles usaram estudantes do curso de técnico de saúde e segurança do trabalho, e usaram a realidade virtual para mostrar, com foco de demonstrar quais procedimentos serão adequados para algumas situações que oferecem risco à saúde e à vida do trabalhador. Então, ali também, vocês veem que são situações muito pontuais, né? Por isso que é dito o estudo de caso, sei lá. E estudo de caso, só que assim, ó, o estudo de caso, apesar de ser relativamente fácil de ser avaliado, de você conseguir fazer a descrição, ele não é muito fácil de ser publicado dentro da área da saúde, pelo menos eu tenho essa experiência. Eu não sei qual é a experiência de vocês. Vocês já tentaram publicar algum estudo de caso? Dentro da área da saúde é algo assim que você tem que estar muito bem fundamentado. Eu não sei, Marinês, se tu já tentou publicar algum estudo de caso. Professora, eu não sei muito bem assim, o que pensar sobre isso, mas eu fiz uma disciplina parecida com essa, e o que o professor comentava sobre o estudo de caso é que quando a gente está falando de ciência, de pesquisa voltado para a ciência, a gente vai fazer uma pesquisa, por exemplo, eu que sou da geografia, né? Eu vou pesquisar a formação de um município. Só que é algo muito específico, que não vai se aplicar para outros casos dentro da ciência. A ciência é algo mais universal. Então, talvez não é por isso que se tem essa dificuldade de publicar o estudo de caso, né? Porque é algo específico
que não se aplica a outros casos, não, é um fenômeno muito pontual. Exatamente, é porque quando a gente trabalha com uma pesquisa, uma do que é avaliado é a extrapolação, entende? Esse resultado que eu obtive nesse meu estudo, eu consigo extrapolar ela para o restante da população? Vocês entendem? Quando eu faço... Na área da saúde, que se você for fazer estudo de caso, se não for uma coisa muito específica, você não vai conseguir publicar em revistas boas, né? Vai revistas mais com quais mais dá. Isso, realmente acontece isso. Então, eu não sei, Celso, você tem alguma contribuição quanto a isso? Bem, boa noite, pessoal. Quanto a boa noite. Caso, na área de engenharia, é mais comum, porque você pode fazer um estudo de caso, por exemplo, numa melhoria de uma linha de montagem, numa melhoria de um dispositivo, numa melhoria de um processo, e isso pode sim ser extrapolado para outras indústrias, né, que tenham processos similares. Então, na área técnica, é mais fácil a gente enxergar essa parte de estudo de caso. E, por acaso, o meu TCC, ele foi feito um estudo de caso para demonstrar a validação de um processo de gerenciamento de projetos específico para adequação de equipamentos em NR12. Então, foi utilizado uma máquina, uma turbinadeira de papel como foco do estudo, né, e foi feito todo o processo fazendo as adaptações entre as boas práticas do PMI e o que a NR12 pede que seja feito nos equipamentos, né? E dessa forma, comparando com o processo normal de gerenciamento de projeto, nesse estudo a gente conseguiu comprovar uma redução do tempo e custo de implementação e mobilização de equipe de 35%. Né? A gente conseguiu otimizar. E validamos isso em outros equipamentos também. Então, na área de engenharia, a gente tem uma gama um pouco mais tátil de exemplos, né, das humanas para esse tipo de caso. Muito obrigada pela tua contribuição. Para ver que isso varia de área para área, né? E é bem importante a contribuição, porque como a gente está trabalhando com pessoas que são das diferentes áreas, isso é muito importante vocês trazerem a experiência que vocês têm de campo, né? Então, dentro aqui a Rafaela está falando que em administração é um conceito bem difuso. Então, eu falei da minha experiência dentro da área da saúde, o Celso falou dentro da área de engenharia. Como é que é o teu nome aqui? A menina falou da geografia, a Letícia falou que isso não é dentro da área de geografia, que ela já fez um curso, que isso não é muito bem visto. Então, é muito peculiar dentro de cada área, né? Eu acho que dentro o menino da economia falou que dentro da economia também é bastante utilizado. Então, como vocês estão vendo, varia muito da área que vocês estão trabalhando. E eu acho que isso tem que ficar, é bem importante, né, para a compreensão de todos vocês. Então, vamos adiante lá, vamos avançar no nosso... E, por último, que hoje, para encerrar a nossa aula, a gente vai falar sobre a estratégia de pesquisa-ação, tá? Como é que é a pesquisa-ação? Ela pode ser definida como uma estratégia de condução de pesquisa qualitativa voltada para a busca de soluções coletivas a determinada situação, problema, dentro de um processo de mudança planejada. Aqui tem diferentes textos, né, de acordo com os autores, todas elas têm o envolvimento do pesquisador como membro de uma organização em torno de um assunto, que é de interesse genuíno para eles, ao qual há intenção de agir com base na intervenção.
essa questão que o pesquisador aqui fala também, que o pesquisador participa, ele tem que participar desse tipo de pesquisa. Então, descreve a situação, problema, com base em verbalizações dos diferentes atores e sua linguagem própria. E tem a parte da descrição e da intervenção, aponta os conhecimentos derivados das conclusões e se propõe uma estratégia de ação. Então, quais são as características? Ele é orientado para a ação, visa a mudança efetiva. Essa questão aqui, que é distinta das intervenções profissionais, ela demanda envolvimento do pesquisador, tem um caráter participativo, faz uso de regras e dispositivos que possibilitem a observação, a coleta de dados, controle e avaliação dos resultados. Então, aqui são as diferentes tipos, pode ser exploratória, pesquisa aprofundada, ação. São diferentes. O processo envolve esses 4 níveis. Então, a geração de conhecimento ocorre em todas as fases e não se limita à fase de avaliação. Essa questão aqui, então, o processo de pesquisa deve planejar a mudança, agir e observar o processo e as consequências da mudança e refletir sobre este processo e suas consequências. As tarefas do pesquisador: ajudar a gerar informações válidas e úteis, criar condições nas quais os participantes possam fazer as escolhas livres e embasadas, ajudá-lo a desenvolver o comprometimento interno. Os resultados, além de conhecimento científico, são percebidos as mudanças introduzidas da percepção dos interessados. Esse é o exemplo, considerações finais. Aqui são as referências, e a gente vai discutir agora exemplos de pesquisação, que nem foi proposto até agora, tá? Vocês estavam conseguindo me acompanhar, né? Agora entra ali no exemplo que como que é o teu nome? O Alisson. O exemplo que o Alisson falou primeiramente é o tipo de pesquisação. Se você quiser falar de novo, pode ficar à vontade. Eu lembro ali, ele se encaixa perfeitamente na pesquisação, porque a ideia do projeto, o final ali, era a gente propor uma ação efetiva naquela comunidade, no grupo escolar. Então, a gente atuou baseado nas ações que a gente coletou nos colégios. Então, a abordagem foi diferente em cada colégio, baseado na fase diagnóstica e no grupo focal. Então, teve colégio, então lá naquele colégio a gente vai levar palestras de fisioterapia, ergonomia e questões nutricionais. Na outra palestra a gente já vai envolver o psicólogo, porque houve uma demanda ali, um resultado maior, voltado à parte de burnout mesmo, a problemas psicossociais, enfim. Então, foi totalmente uma ação. A gente queria incorporar mesmo esse programa, foi financiado pelo Projeto Araucária, pela SET, né? Então, foi financiado pelo Estado, então a gente queria propor a ação. A ideia em si era incorporar o programa mesmo, levar, né, para o Núcleo Regional de Educação, até levar, implementar ações governamentais voltadas aos colégios. Então, a questão nutricional, a gente abordou a fisioterapia, a questão medicina, foram feitas consultas de enfermagem, então a gente aferia pressão, questão de nível de glicemia, orientações, enfim. Então, o projeto, hoje vendo, né, eu era recém-formado, enfim, mas hoje vendo foi totalmente pesquisa e ação, e a gente depois apresentou isso pelos colégios em formas de gráfico, a realidade de cada colégio, e a ideia que era, né, procurar ali, dava até para fazer um convênio, até para levar estagiários, seja de educação física, fazer uma ginástica laboral no início das atividades. Então, a gente levou esses resultados em cada colégio também, em forma de gráfico, foi bem legal. Então, hoje vendo, foi totalmente pesquisação, porque a gente teve a fase diagnóstica, a gente entrou com um questionário,
entrou com o questionário voltado à saúde, depois com o grupo focal, depois as consultas de enfermagem, daí a gente teve os resultados diferentes em cada colégio. Então, ele está falando na prática, o mais interessante que você ler um artigo é ter participado de todo o processo, né? Então, eles foram lá, tudo isso envolve a pesquisação. Você levantar o problema, né? Você vai fazer as entrevistas, levantar o problema, propor, fazer uma intervenção, né? Propor essa intervenção a partir do problema e verificar os resultados. É todo esse processo que é feito. Isso pode ser feito em qualquer local, né? O local que pode ser feito isso dentro de uma empresa, né? Por exemplo, pode ser feito dentro da própria sala de aula. Professora, eu venho percebendo que muitas empresas estão utilizando essa pesquisação no campo de BI, né, eles utilizam, por exemplo, análise exploratória, né, identificam quais são os problemas para resolver daquele setor ou na empresa, né, fazem as coletas de dados, rodam os modelos, né, e depois fazem avaliações desses modelos para ver se ele resolveu aquele problema que eles estavam tentando identificar ou sanar. Então, pela minha experiência, essa pesquisação bate muito com esse campo novo que está surgindo agora, que é a parte do BI nessa empresa. Muito obrigada pela sua contribuição. Então, para ver, assim, que a gente está verificando, assim, que isso tem determinados tipos de pesquisa que são usados mais em determinadas áreas. Para ver, você citou ali, trabalho na área da saúde, e ele está falando da experiência dentro da área das empresas. Alguém consegue citar mais algum exemplo? Professora, tem uma pergunta. Pode falar. Qual que é a diferença da pesquisação e da pesquisa experimental? A pesquisa experimental é dentro da área de pesquisa com animais. Seria somente com animais ou no laboratório também ficaria? Não, pesquisa experimental, que eu, dentro do que eu conheço de pesquisa lá, que eu dei para vocês o exemplo, é de pesquisa com o modelo animal, entendeu? Usar o rato para trabalhar com memória, para trabalhar com dor, por exemplo, avaliar analgesia, né? Sei lá, para trabalhar com, ver, por exemplo, se o nado forçado do ratinho interfere nas variáveis dos exames de sangue desse animal. Isso com plantas, a Maria Cristina está falando aqui também, é com plantas, mas eu tenho mais experiência dentro da área trabalho com modelo animal, trabalhei minha vida inteira com modelo animal. Beleza, professora, muito obrigado. A pergunta dele, mas será que não era mais referente à diferença dessa com a pesquisa qualitativa, que a gente está mais acostumado em ver? Será que não era isso? Não sei se foi essa a dúvida. Uma pesquisa experimental que ele perguntou, né? Né? Pelo que eu entendi que o Matheus falou, basicamente porque experimental a gente já viu alguns modelos, principalmente em engenharia civil também. Então a gente já viu, não sei se é correto, mas nas engenharias a pesquisa experimental ela também é utilizada, não só com seres vivos. Eu não sei daí se seria talvez o método que eles utilizaram, mas eu já vi algumas pesquisas experimentais mesmo, que não utilizam, então, essa plataforma com seres humanos, ou seres vivos, ou ambientes naturais, né? Então, daí... Muito obrigada pela tua contribuição. É que a minha, eu não tenho experiência dentro da área de engenharia.
a experimental também na engenharia de produção e a formação, em termodinâmica é utilizado bastante também em laboratórios. Eu entendo como se fosse um experimento, né? Resistência de materiais também, professora, na parte de engenharia. Então, desculpe, eu não tenho conhecimento dentro, eu nunca li a respeito disso, daí eu falei, desculpe se eu falei besteira aí. Então, eu coloquei a minha experiência dentro, e como eu não tenho experiência dentro da área de engenharia e nunca li nada, então, obrigado pela contribuição de vocês. A menina da geografia também falou que pesquisa com a parte de erosão também é dita experimental. Mais alguma contribuição? Professora, você falou da sala de aula, né? Já está todo mundo. Você falou da questão Sim. da sala de aula. Então, acontece praticamente o tempo todo, né? De maneira informal uma pesquisação. Quando você chega numa sala de aula, você não sabe que nível está aqueles alunos e coloca uma avaliação coloca ali avaliações de diagnóstico. A partir daquele estudo que você tem, você parte para uma ação de que maneira você vai trabalhar, o que você vai abordar, quais vão ser os seus objetivos, né? Uhum. Bem interessante. Eu vivo fazendo isso e nem sabia. Eu vivo fazendo isso com os alunos. É uma forma intuitiva. Eu uso bastante isso. Eu vou cada aula eu vou avaliando como é que está a respeito, assim, quando eu dou aula para graduação, principalmente, eu faço essa avaliação, vou mais ou menos direcionando como que aquilo vai sendo abordado, até para não ficar numa forma muito monótona, né? Obrigada, Tainara. Mais alguma contribuição? Acho que através dos exemplos ficou mais claro para vocês, através dos vários exemplos que foram dados, artigos que foram avaliados, né? Ficou mais claro, assim, do exemplo, o que se enquadra dentro de cada categoria da pesquisa qualitativa. Espero que tenham gostado, né? E que amanhã vocês têm aula novamente, no sábado gelado, mas estamos aí para aprender, né? Muito obrigada por vocês estarem aqui até essa hora. Nunca esquecemos os nossos objetivos, né? Tem que mirar lá na frente, porque o sistema é árduo, né? Muito obrigada. Desculpe algum mal entendido. Desculpe aí eu não ter o conhecimento da área de engenharia. A gente está aqui para aprender, né? Eu nunca tive essa postura por ser professor e domínio de tudo, muito antes pelo contrário. A gente sempre aqui para aprender. Tá? Boa noite. Muito obrigada pela contribuição de todos. Espero que tenham gostado. A aula vai ficar disponível para vocês acessarem. Certo? Boa noite, professora. Obrigado por compartilhar aí o conhecimento com a gente. A aula foi muito produtiva hoje. Tá? Obrigado, senhora. Obrigado a todos. Um abraço. Obrigada.